especialista em relações e também mediadora familiar, Margarida Vieté, assim que se diz? Vietés. Decidiu tentar responder a muitas das questões que circulam na nossa cabeça e na nossa vida e que às vezes, na verdade, gostaríamos muito que alguém nos dissesse a resposta. Ela, enfim, agarrou nesta aventura, lançou-se num livro que tem 500 perguntas e 500 respostas. Margarida, muito boa tarde, um aplauso para ela. Fátima, muito obrigada. Oh, Margarida, estava a pensar, quando peguei no seu livro, estava a pensar, uma mulher que há tantos anos houve pessoas que têm situações para resolver, medeia relações que não estão a correr muito bem. Depois de ouvir tanta gente, eu imagino que na sua cabeça circulem se calhar até mais de 500 perguntas, porque já lhe devem ter perguntado de tudo. Sim, circulam, sem dúvida nenhuma, e tive uma grande tentação de fazer 1000 perguntas. Ai, meu Deus. Mas achei melhor não, porque este livro já está um pouquinho grande, não é? Sim. E com 500 perguntas, se tivesse 1000 perguntas, estaria muito maior. E não quero de todo cansar os leitores, mas surgiram. Eu lembro-me que quando comecei a escrever as perguntas, eu fazia uma viagem entre Geneve e Zurique com a minha filha e de repente, passado 2 horas, eu tinha 80 perguntas. Realmente. A sua experiência faz perceber que há tantas, não é? Há muitas perguntas. As pessoas fazem-se muitas perguntas. Todos nós, se pensarmos quantas perguntas nos fazemos diariamente, são tantas, não é? E acerca de tudo, acerca da nossa vida, da forma como nos sentimos, da forma como nos vemos, das nossas relações, dos amores, dos desamores, da família, até das amizades. Exatamente. Especialmente o trabalho também, não é? Onde passamos 8 horas ou mais por dia. São muitas as perguntas, mas ainda bem que as fazemos, porque isso significa, em primeiro lugar, estamos vivos, claro. Questionamo-nos, não é? E procuramos respostas. Porque todos nós procuramos respostas. Temos curiosidade, nascemos com este chipzinho da curiosidade e também de tentar procurar sempre o melhor para nós. Tentar estar o melhor possível. É muito mau sinal quando as pessoas nem têm perguntas para fazer e muito menos vão à procura de respostas. Isso aí é mau sinal, Por vezes que a vida está ali parada, sim, não é? Passamos parada. por algumas experiências mais ou menos difíceis e marcantes que por vezes temos que ficar quietinhos no nosso cantinho e não viver temos mesmo a situação, não é? E viver a situação e não temos mesmo recursos para ir atrás das questões. Claro. Bem, é assim, eu não tenho 500 perguntas para lhe fazer simplesmente porque não tenho tempo para as 500, porque não faria com todo o gosto. Mas temos aqui várias. Ainda bem. Por isso, eu vou aleatoriamente ir tirando... Olha, vou começar por esta. E vou-lhe fazendo as perguntas e vamos ver. E vamos ver quantas perguntas é que eu consigo apresentar-lhe hoje, porque, enfim, a Margarida está preparada para muitas. Então, por que não me sinto mais vezes feliz? É esse o tema base do meu livro. É porque é que as pessoas não são felizes, porque é que elas não se sentem mais vezes felizes. Existem muitas razões para que isso não aconteça, nomeadamente porque são muito duras com elas próprias. Nós exigimos tanto hoje em dia, de nós próprios, exigimos-nos agradar aos outros, exigimos-nos cumprir o nosso trabalho o melhor possível, exigimos-nos ser os melhores. Estamos constantemente a comparar-nos com as outras pessoas, com aquilo que as outras pessoas têm, com aquilo que as outras pessoas fazem. Estamos tão ansiosos por fazer. Parece que temos um modo fazedor dentro de nós e nem sequer conseguimos ficar sossegadinhos, em silêncio. Hoje em dia, as pessoas têm grande dificuldade em ficar paradinhas. É verdade. Só a observar aquilo que está a acontecer, só a sentir-se. O grande problema das pessoas, parece-me a mim, de não conseguirem ser mais felizes, é exatamente este. É olhar para dentro delas e perceber o que é que está a acontecer aqui dentro. Nós passamos o dia todo a ver o que é que está a acontecer aqui fora, não é? Eu não sei, Margarida, se concorda com isto que vou dizer, mas também me parece que às vezes a dificuldade em sentir e perceber que estamos a viver mais momentos felizes é exatamente porque não se reconhecem as pequenas coisas, ou seja, não se valorizam
tão pequenas coisas Exatamente. que às vezes nos trazem tanta felicidade. É Sei lá, isso, falta. entrar em casa e ouvir a voz dos nossos filhos. Mãe, É chegaste! maravilhoso. Isto é pequenino, mas isto é tão bom. É sentir gratidão pelas pequeninas coisas. Parece que a felicidade é Que é assim uma idealizada. É algo coisa. que está ali à frente, que nós nunca estamos a alcançar, nem vamos alcançar. É algo que é sempre adiado no dia a dia. Exatamente. E temos tantas coisas todos os dias para nos sentirmos tão gratos. É verdade. Mesmo uma fila de trânsito, o que é uma fila de trânsito? Não é nada, é apenas um compasso de espera. Só que nós vivemos numa sociedade em que hoje em dia não se espera. Tem que ser tudo fácil, tem que ser tudo muito rápido, tem que ser tudo eficiente, pouco demorado, tudo tem que acontecer quando nós queremos Tem e que tudo nos acontecer apetecer, assim. e nos Exatamente. apetece, não é? A nossa tolerância à frustração É é verdade. muito pequenina, e à incerteza e ao incómodo também. Ninguém quer chatices, entre aspas. Vamos a outra pergunta. Meninas, tira aqui uma do meio. O que é que dizem? Agora uma da fila de baixo. Então, mais uma pergunta. Porque me sinto às vezes muito ansioso, cansado e desvitalizado. O que é que pode levar um ser humano a sentir isto? Exatamente, esse cansaço, essa ansiedade. Essa Temos falta de que energia tentar- às vezes. Falta de energia. É exatamente andar a correr de um lado para o outro, em primeiro lugar. Mas temos que tentar identificar exatamente qual é a fonte desse cansaço, qual é a fonte dessa ansiedade. E muitas vezes tem a ver com essas mesmas exigências que nós nos fazemos, que os outros nos fazem, mas que nós nos fazemos a nós próprios. Nós mulheres, por exemplo, Somos terríveis nisso. Somos terríveis. temos que ser super mulheres todos os dias. Não nos aceitamos tal como somos, ou seja, Humanas. as nossas humanas, as nossas fragilidades, Claro. as nossas vulnerabilidades. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs, somos seres humanos. Portanto, porquê Temos que aceitar que exigirmos temos fragilidades isto? também, Temos não é? fragilidades. Claro. Temos o direito a errar, temos o direito a pensar, temos o direito a decidir, e se não conseguimos decidir, não temos que decidir com aquela urgência. Podemos tranquilamente decidir. Parece-me que nós complicamos muito a nossa vida. Eu acho que é mais. Vá E, continuando que eu vou buscar outra. esquecemos do que realmente Estou a é importante e esquecemos de estabelecer as nossas prioridades. E são poucas as coisas que são realmente muito importantes na nossa vida. A Fátima há pouco disse, abrir a porta de casa e ouvir os nossos filhos, não é? Para mim, digo já. É já maravilhoso. tenho o dia ganho. A felicidade vem da gratidão e do amor que sentimos pelos outros e que os outros sentem por nós. Não vem do dinheiro, não vem do sucesso, não vem do poder, não vem dos bens materiais. Isso é apenas preencher buraquinhos que nós temos aqui dentro, mas que rapidamente não preenche nada, porque Entra e sai. Entra e sai. Exatamente. Entra e sai. Ficam vazios na mesma. Portanto, nós viemos aqui, eu acredito nisso, a este planeta, para aprender a amar e para aprender a ser feliz, a sermos Então felizes. já somos duas, porque eu concordo consigo a 200%. Que bom. Vamos para a terceira pergunta. Porque recebo tão pouco quando dou tanto e tento agradar a todos? Esse é um dos principais problemas das pessoas de hoje em dia, é o agradar aos outros. Porquê é que nós temos tanta necessidade de agradar às outras pessoas? Porque precisamos da aceitação das outras pessoas. Agora, uma coisa é querer agradar, efetivamente, mas não fazer disso a sua vida. Ou seja, não depender daquilo que os outros dizem ou daquilo que os outros aquilo que fazem, nós sentimos. para aquilo que nós somos, efetivamente, não é? Nós não precisamos de nos ir validar ao exterior, mas temos que nos validar a nós próprios. Não podemos ficar dependentes de elogios, de valorização, daquilo que os outros dizem ou de que fazem. De todo que não. Nós somos únicos e temos que aprender a gostar mais de nós. É natural que quando se tem uma baixa autoestima e também uma autoconfiança fragilizada, é natural que tudo aquilo que os outros digam é muito importante para nós. E a questão que eu deixo é exatamente esta. Será que é assim tão importante? Será que é essa a verdade absoluta? Porquê é que o seu juízo de valor não é mais importante? Porquê é que aquilo que pensa que não é mais importante do que aquilo que lhe estão a dizer? Eu concordo plenamente consigo, Margarida, até porque diz-me a experiência que quando nós ouvimos
demasiado os outros, nós não nos ouvimos a nós. E nós cá dentro sabemos o que é bom para nós. Nós sabemos. Mas quando duvidamos isso e começamos a deixar ovo daqui, ovo dali, normalmente tomam-se decisões que não são nada acertadas para a nossa vida. Enquanto se tivermos a coragem de seguir aquilo que o nosso coração diz, sim, a nossa voz interior, eu digo isto por experiência própria, na minha vida. Todas as vezes que decidi assim, correu-me bem. Correu bem. Correu bem. Exatamente. Temos que nos ouvir. Os cientistas descobriram, relativamente há pouco tempo, que nós temos um coração inteligente com cerca de 40 mil neurónios. Ou seja, o coração, a nossa voz interior, fala acerca daquilo que é melhor para nós. Então há que escutar a nossa voz interior, efetivamente, porque deve ser o nosso coração a dizer qualquer coisa. A dizer coisa. algo, exatamente. Muito bem. Não vais por ali, vai por o outro lado. Vou tirar aqui outra pergunta. Meninas, tenho vontade de tirar todas. Querem que vos diga, isto está-se a tornar difícil. Ora, mais uma. Porque me desiludo rapidamente nas relações amorosas? Ok, isso é uma grande questão, não é? Até ali devagarinho. É uma grande questão. Todos nós temos tendência a idealizar, quer os outros, também nós próprios, mas especialmente as relações amorosas. E porquê é que o fazemos? Fazemos-lo porque temos alguma dificuldade em aceitar-nos a nós próprios tal como somos. Humanos, imperfeitos, com erros, com fragilidades, com vulnerabilidades, com todos estes defeitos, mas ao mesmo tempo tão perfeitos. Não é verdade? Eu acho que sim. Eu acho de uma que todos complexidade nós temos maravilhosa. O nosso Criador realmente... O facto de sermos únicos tem aqui algo de muito válido. Exatamente. Todos nós somos únicos. Temos preocupações, temos ansiedades, somos algo parecidos. Como acompanho pessoas há muitos anos, eu vejo muitas semelhanças entre comportamentos. Ai, deve ser um mundo. Mas essa questão é muito, muito pertinente, porque realmente as pessoas idealizam muito, especialmente as mulheres, idealizam muito as relações ainda, têm dificuldade de aceitar a relação tal como ela é. Ok? Portanto, o que se passa é, nos primeiros tempos, é tudo muito cor-de-rosa, porque idealizam muito, mas depois, a pouco e pouco, o cor-de-rosa começa a esbater-se. E a partir daí é que começam as grandes dificuldades. Como é que eu vou aceitar aquela pessoa, afinal não é exatamente aquilo que eu queria, não é exatamente como eu pensava. Quanto maior a idealização, maior, provavelmente, a capacidade de se aceitar a si próprio e aos outros. É que eu dá uma sensação que, efetivamente, se busca a perfeição em tudo, até nas relações. E pessoas perfeitas não existem. Não existem, não é? Exato. Não será essa a filosofia desta sociedade em que todos vivemos, da imagem, do poder, do dinheiro? Eu acho que é muito por aí. De tudo isso? Margarida, eu acho que é muito por aí. Que para ter uma relação satisfatória é preciso comprar o perfume A ou o carro presentear-te 3 vezes por semana com flores X, fazer não sei o que, nananã. Quer dizer, nada disso, realistas, isto nada não existe. disso conduz à felicidade. E o amor e uma relação é uma construção diária de vontade, de acreditar, de confiar, de partilhar. Ora, vamos lá ver que pergunta saiu agora. Porque me sinto atraída por pessoas que não me fazem bem. Há pessoas que são peritas nisto, Margarida. É verdade, há pessoas que têm atração por pessoas tóxicas, Sim. não é? Digamos tóxicas. Sim, eu ia dizer uma coisa muito pior, dizer pessoas que não interessam. Pronto, pessoas que não interessam, é a mesma coisa. Há pessoas que têm essa atração muito grande. Uma das razões por detrás é a dificuldade, eventualmente, de estabelecer um vínculo seguro. E essas pessoas procuram pessoas que estabelecem vínculos ansiosos, desorganizados, pessoas que têm algumas marcas e passaram por algumas experiências. Eu lembro-me no meu anterior livro, SOS Manipuladores, eu dizia exatamente que há pessoas que escolhem pessoas tóxicas e manipuladoras, mesmo porque para resolver algumas questões não resolvidas na sua própria vida. E por outro lado, essas mesmas pessoas também têm essas mesmas questões. Portanto, parece que estão naquela relação a resolver marcas passadas. Eu tenho constatado isto quando acompanho os casais. Efetivamente, os problemas dos casais não são só
daquela relação que eles têm, mas o que eles cada um já trazem traz. Exatamente toda a sua bagagem desde tenra idade, desde a infância. E nota pontos em comum, é isso, Margarida, nota pontos em comum, nota que estas pessoas às vezes, estas pessoas que podem estar até a viver uma relação amorosa numa fase não muito bonita, têm para trás coisas semelhantes para resolver? Têm, Fátima. Isso é muito giro. Têm, exatamente. Passaram por experiências idênticas, semelhantes. Muitas delas com relações com os pais, com a mãe, especialmente conturbadas. Pessoas marcadas por falta de afeto, por falta de atenção, de presença, de valorização, de carinho, de amor. E depois transportam tudo para a relação. Transportam tudo isto para a relação. E ao longo dos anos tenho vindo a perceber realmente é inacreditável, porque muitas vezes nas discussões estão problemas passados, do passado de cada um, de cada uma daquelas pessoas. Não tem a ver com aquela pessoa com quem vivem? Não tem, exatamente. O que trouxeram. É o que trazem. É a bagagem, é a mala que transportam para a relação. Todos nós transportamos essas mesmas bagagens. Há uns com uma mochila mais pesada. Há uns com uma mochila mais pesada do que os outros, sem dúvida nenhuma. Este livro foca exatamente todas estas questões que falámos aqui. Tem muitas histórias, tem 500 histórias. Algumas não são histórias grandes, são apenas frases, comentários, afirmações. Que eu percebi que retirou de pacientes que já acompanhou, que acompanha. Exatamente. Tem também exercícios. As pessoas gostam de fazer exercícios e tentar perceber efetivamente os resultados. Tem muitos exercícios, tem parágrafos, cada pergunta é relativamente sucinta, não é? Tem comentários e depois a seguir tem algumas reflexões. Portanto, conselhos, se a pessoa está a viver aquela situação, tem algumas reflexões para fazer nesse sentido. Portanto, fala sobre questões existenciais, sobre as quais todos nós pensamos no dia-a-dia, porque é que não somos mais vezes mais felizes, não é? Fala sobre as relações, sobre o amor, sobre as dificuldades nas relações, sobre os conflitos, sobre as separações. Fala também sobre as segundas relações. Este é um tema que me apaixona. Eu nunca tinha escrito sobre as segundas relações. Ou seja, separar-se e voltar a encontrar o amor. Como é que é? O que hoje é tão comum, não é? E os receios também. E a relação dos filhos com os namorados. Como é que se consegue gerir isso da melhor forma? Depois fala sobre as questões familiares também. Porquê é que não me dou tão bem com a minha mãe como me dou com o meu pai? Porquê é que andamos sempre a discutir, não é? Depois também fala sobre as amizades. Que também são muito importantes. São os verdadeiros amigos, que nos fazem realmente muito bem. Esses que fazem bem são os que temos que realmente aprender a ver e a valorizar. Eu deixo então aqui a sugestão aos nossos espectadores, Verdades, Mentiras e Porquês. É um livro muito interessante, aliás, como são todos os livros da Margarida. Ela é uma mulher que escreve muito próximo das pessoas e dizia-lhe lá fora, e quero dizê-lo aqui, a mim surpreendeu-me a forma fácil e simples como ela responde a cada uma das perguntas, fazendo-nos sentir que quem está a complicar somos nós e que afinal está ao nosso alcance mudar uma série de coisas em nós e também na nossa vida. Minha querida Margarida, só dizer, a apresentação do livro será este sábado na FNAC do Vasco da Gama às 5 da tarde. E eu gostava muito, somos todos convidados, gostava muito de os ver lá. Muito bem. Muito Margarida, obrigada. muitos parabéns. Um grande aplauso.